nós falamos há alguns dias aqui sobre um diálogo que acontecia em Brasília da formação de uma federação envolvendo Podemos, PSDB. Essa reestruturação ia comprometer diretamente a formação aqui no estado do Piauí. O PSDB tem planos para 2024, com a federação existindo, o Podemos passaria a encabeçar essa federação, já que um entendimento com Fábio Abreu o levaria à presidência da sigla. Hoje, Elivaldo Barbosa conversou com Fábio Abreu a respeito do assunto, que explicou esse cenário e essa possibilidade. Há ou não a chance da federação sair do papel? Nós já estamos buscando entendimentos em vários municípios, nos principais municípios nós teremos candidatos, nós teremos composição para vereadores, lógico que vamos também buscar alguns municípios disputar prefeituras, a majoritária para prefeitos nos municípios. Mas o nosso foco aqui em Teresina já tem uma composição bem, eu diria, substancial para que nós possamos afirmar que teremos vereadores eleitos aqui em Teresina pelo Podemos e nas principais cidades. Então, independente das conversas ou da possibilidade de federação, o nosso trabalho está sendo desenvolvido, as filiações estão sendo realizadas, a presidência está por sair já, foi indicada já para nacional, tanto estadual quanto municipal. O objetivo nosso é fortalecer e marcar uma presença muito maior do Podemos nas próximas eleições. Elivaldo Barbosa, está aí a declaração de Fábio Abreu. O deputado, suplente de deputado Fábio Abreu, ele não conta, percebe que houve uma esfriada. A Sávia pode nos atualizar com essa informação, ela que está mais perto, aí em Brasília, desse debate mais interno em torno dessa composição através de uma federação envolvendo o Podemos e o PSDB. Agora, é fato que os partidos já tentaram e não conseguiram formar essas federações agora, para 2024, exatamente porque os partidos têm estratégias distintas. Não é fácil, são 5 mil municípios. Você conseguir unir partidos para ter uma estratégia para essa eleição municipal é muito complicado. Tanto é que progressistas, União Brasil, tentaram, não deu certo. O PDT, com Solidariedade, da mesma forma, não deu certo. As federações, elas terão uma justificativa plausível em 2026, porque aí vai ser a necessidade de sobrevivência dos partidos numa eleição federal, que é a que importa, para que os partidos garantam a sobrevivência legal, inclusive, que é a eleição para a Câmara Federal. Então, eu acho que essas ideias, a tendência é ficar no papel e voltar à tona a pauta para 2026. E aí, Sávia Barreto, direto de Brasília. Sávia, você viu aí a declaração de Fábio Abreu, as explicações de Elivaldo Barbosa, um entendimento que passa diretamente pela capital federal. Eu estou direto de Brasília, mas o Elivaldo sabe mais do que eu. Fico atenta aos comentários dele para ver se eu estou no caminho. E a minha apuração está batendo com a dele, então é sinal de que eu estou no caminho certo. De fato, existe uma dificuldade muito grande por conta de serem forças políticas que, em alguns estados, querem caminhos opostos. E essas pressões que estão acontecendo nesse momento impedem que a federação vá para frente. Agora, só se faz federação porque se enxerga um sucesso eleitoral através da união de duas siglas que sozinhas podem ter dificuldades. A questão é que o PSDB vai continuar com as dificuldades se não fizer federação. Não digo com o Podemos, mas com qualquer outra sigla que possa se unir e, de fato, encorpar aí o potencial de votos. A gente tem a cláusula de barreira, a gente tem uma diminuição do alcance, né, da votação do PSDB nessas últimas eleições, com a ascensão do bolsonarismo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que terminou pegando esse colégio eleitoral dos tucanos. Então, o partido precisa discutir a fundo alternativas no Brasil, mas em Teresina também. Muito bem, Sávia. Está aí a Sávia trazendo as informações aqui para nós. Paula, também esses entendimentos devem ficar então para 2026? Joelson, eu sigo os relatores aqui no posicionamento, não tem nem muito o que acrescentar depois dessa análise de Elivaldo e de Sávia, mas concordo que, de fato, essa federação, assim como aconteceu com Solidariedade, PDT, deve ficar para 2026. Nesse pleito, por exemplo, não é vantajosa para o PSDB. Então, ficam aí as articulações somente para as próximas eleições estaduais. Muito bem, vamos trazer agora informações a respeito da base de Doutor Pessoa na Prefeitura de Teresina.
existe a expectativa de formação de uma espécie de chapa que possa dar sustentação a doutor Pessoa na capital. E políticos, nomes, lideranças que apoiem doutor Pessoa administrativa e politicamente. Sávia Barreto trouxe para nós essas informações. Nós vamos colocar na tela para você que está acompanhando o Jornal do Piauí e daqui a pouco Sávia Barreto comenta. Bota na tela aí as informações da formação de chapa da base aliada de doutor Pessoa. No Republicanos, os vereadores incluem nomes como Luiz André, Renato Beger e Pastor Levino. Então, esses nomes aí para o Republicanos na base aliada de doutor Pessoa. Temos ainda a informação na tela de vereadores como Neto do Angelim, Valdemir, Tanandra Sarapatinhas, portanto, no Republicanos também. Os secretários Alan Cavalcante, da Sencasp, James Guerra, que está na Sendu, Juca Alves, o filho de Jová Alencar, na Saad Sul, né, compondo, e aí o Republicanos alcançaria aí uma média de 42 mil votos como meta na formação de uma chapa como essa e podendo eleger aí 4 vereadores na cidade de Teresina se atingir este patamar. A essa base aliada tem ainda nomes sem partidos definidos. Poliana Rocha, Marquinhos Costa, Bruno Vilarinho, né, que era do PTB, o Alain Brandão, que está no PDT, Roberval Queiroz, Zé Filho, Joninha, Carlos Ribeiro, Enio Portela, Aline, que é a secretária da Sencasp, e Roncalli Filho, que está na Saad Centro. Também sem partido definido, Carla Beger, Pedro Fernandes, R. Silva, que foi candidato a vice, né, nas eleições passadas pelo Progressista. Suplente do Progressista. Não, foi candidato a vice, então está fora. Está fora. Foi candidato a vice com Silvio Mendes. Perdão. Com Kleber Montezuma. Kleber Montezuma, me perdoe. Kleber Montezuma. Graça Amorim e a delegada Ana Melca Cadena também fazendo parte dessa lista. Esse grupo sem partido poderia compor aí 4 vereadores e formar ainda outros integrantes dessa base de doutor Pessoa. Nós não estamos colocando nessa equação, Sávia, a possibilidade de Almano Ferrer aceitar o convite de doutor Pessoa, que aí indo para o Republicanos. Mas, Sávia, são esses os nomes e as informações que você traz para nós aqui no nosso Jornal do Piauí. Tem condições, então, de doutor Pessoa formar uma base tão consistente, elegendo tantos nomes, né, na Câmara? Joelson, olha, eu fiz essa coluna, entrou no cidadeverde.com, essas informações agora que a gente acompanha no Jornal do Piauí, por volta de 6h30 da manhã, eu nunca recebi tanta ligação. Sabe, tire nome de fulano de tal, bote ali, se fulano de tal ficar nessa chapa, eu saio, ameaças de que eu sair da chapa, se alguém permanecesse, e eu expliquei, olha, eu colhi a informação, uma fonte minha na Câmara, chequei e estou trazendo para a gente discutir, não é eu que tiro e coloco pessoas na chapa, não sou eu que tenho essa prerrogativa. Agora, existem resistências, né, por exemplo, os vereadores dizem alguns, olha, o superintendente da Saad Centro, o Roncalli, deve ter um potencial de voto expressivo. Então, ele tem que ir para o Republicanos, não tem que ficar nessa segunda chapa de potencial médio. E os interlocutores do Roncalli dizem não. Na última eleição, ele teve 1.900 votos. Então, a votação dele é pequena média. A gente não pode antecipar o que vai acontecer. Então, ele fica na segunda chapa. Já outros falam, olha, 2 chapas não é suficiente, sabe? Eu tenho um potencial de votos pequeno, você é engolido nessas 2 chapas. O prefeito tem que ter 3 partidos, o republicano, o partido 2 e o partido 3 para os pequenos. Então, assim, existe muitas questões. Uma fonte ligada à primeira-dama Samara Conceição disse, olha, eu vou ser o candidato a vereador da primeira-dama, me coloque na lista. Eu falei, na próxima eu lhe coloco. Então, assim, essas movimentações, elas estão repercutindo muito e os vereadores só pensam nisso, né? Pensam no majoritário, porque o majoritário, ele é um puxador de voto para a chapa nacional, o candidato a prefeito bem votado, independente da estrutura ou não, que tem um sentimento com o povo, ele consegue levantar e levar os vereadores, mas a parte disso tem um quociente eleitoral. Então, esses cálculos de chapa, eles são decisivos. Tem candidato, Joelson, que
teve 5 mil votos e não passou. E teve candidato com 1.000 e poucos que é vereador. Então faz toda a diferença. Aí, Elivaldo até trouxe aqui alguns nomes, né, Elivaldo Barbosa, que se enquadram nesse exemplo da Sávia, né? Gustavo Gaioso, James Guerra. Ítalo também foi da mesma forma, conseguiu mais votos do que na anterior, mas ficou pelo caminho. Aí, então, veja só a análise trazida aqui pela Sávia e os exemplos práticos que Elivaldo Barbosa está trazendo aqui dos episódios que podem ser um desenrolar. É o ponto de dúvida, né, das estratégias, como tem em todas as estratégias, saber exatamente até onde vai o sucesso dessas definições.